se para o cristão isso é lícito, né? Se o cristão pode estar comemorando o Halloween, o cristão ele pode estar comemorando os dias de finados, indo até um cemitério, visitando ali um ente querido que na mente dele ele está visitando, né? Mas isso não é a realidade baseada no que nós vemos estudando aqui hoje. Mas eu gostaria de saber do pastor Marcos se o cristão ele pode estar entrando aí nesse cenário. Queridos, o pastor Misael falou, né, sobre o estado dos mortos. Os mortos, eles, como diz as Escrituras, e o chamado Novo Testamento reforça muito isso, eles dormem, né? Então, quando a pessoa morre, ela passa a jazer inconsciente no pó da terra. Mas, pastor, o espírito não volta para Deus que o deu? Mas o que é o espírito? O que é o corpo? O que é esta tal alma? A Bíblia, ela é maravilhosa. Deus tratou de esclarecer o que é o que logo no começo dela. Então, aqui em Gênesis, no capítulo 2 e verso 7, a palavra diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Então, o que era o ser humano? Era o corpo. E Deus, então, dá o seu fôlego de vida, que é o espírito, que torna o homem uma alma vivente. Então, não é que o homem tem o espírito que o faz viver, tem o corpo e uma alma imortal. A alma é a soma do espírito mais o corpo. Não é apenas o corpo, não é tampouco o espírito, mas é a soma do espírito com o corpo, em ação. Os dois em ação, isto faz do homem uma alma vivente. É interessante isso, queridos, porque aí a palavra vai nos dizer que quando a pessoa ela morre, né, e a Bíblia fala muito sobre isso, inclusive compara, né, a morte com um sono, ela é muito, mas muito clara, né, nessas palavras que falou o pastor, em nos dizer que o espírito, o fôlego de vida volta para Deus e fica guardado lá com Deus, e o homem, né, o corpo vai para o pó da terra, e que será apenas por ocasião da ressurreição dos mortos que os mortos reviverão. Não é possível ao ser humano viver como uma consciência sem corpo. Isso não existe nas Escrituras, não existe passagem alguma que confirme, um ensino bíblico que confirme que isso possa existir. Nós vamos tratar de várias passagens aqui para frente, vamos tratar de passagens difíceis também de entender, e você vai perceber como o ensino da Bíblia é bastante coeso nesse sentido. Agora, se quem morre vai para o pó da terra, eu pergunto, e tantas pessoas que estão rezando para Nossa Senhora, para Maria, né? Estão rezando para os santos, estão pedindo graças e agradecendo a eles, fazem peregrinações para o santuário de Aparecida, e tantas pessoas que vão aos cemitérios no dia 2, o dia de finados, e acendem velas para auxiliar os mortos na sua caminhada. Ora, se eles estão inconscientes, a quem essas pessoas estão fazendo essas coisas todas? A quem essas pessoas estão quase que praticamente adorando? Queridos, nós temos que pensar nisto, porque a prática de você ter algum tipo de contato com os mortos é uma prática que não é bíblica, não tem nada a ver com a Bíblia. Pelo contrário, a Bíblia ela vai nos dizer, na lei dada a Moisés, que
aqueles que praticassem qualquer tipo de invocação dos mortos ou qualquer tipo de ato para os mortos deveriam ser mortos. Aqueles que praticassem a necromancia, que é o falar com os mortos, deveriam ser apedrejados e riscados, ter a sua existência riscada da face da terra. É dura a palavra, mas o Senhor chama a isto feitiçaria. Olha só. Então, quer dizer, o Halloween, também chamado Dia das Bruxas, na verdade, quem fala sobre fazer essas coisas é Deus, no sentido de que são coisas de bruxas e feitiçaria. Sabe o que me espanta, irmão Williams? Né? Que esse termo Halloween, na verdade, ele é um termo que surge da Igreja Católica, sabia? O surgimento dele, queridos, é da Igreja Católica. Ele, na verdade, é uma contração de uma expressão chamada All Hallows Eve, ou seja, o dia de todos os santos, comemorado no catolicismo no dia 1º de novembro. O dia de todos os santos. Porque, na verdade, esta festa aos mortos, né, que hoje recebeu este nome de Halloween, ela tem as suas raízes nos festivais de outono dos celtas, que é um povo antigo do hemisfério norte que vivia há centenas de anos, onde hoje é a Grã-Bretanha e o norte da França. Os celtas eram idólatras, animistas, quer dizer, eles cultuavam a natureza, e eles tinham, olha só a coincidência, o deus Sol como a sua divindade principal. Já os seus sacerdotes, os chamados druidas, eram influentes guias espirituais e dados à magia e à feitiçaria. Pois bem, os celtas, eles comemoravam o Ano Novo no dia 31 de outubro. E eles acreditavam que tinha que ser nessa data, porque, segundo eles, o véu entre o nosso mundo e o mundo dos mortos se tornava mais frágil, sendo essa noite ideal para se comunicar, olha só, com os que já morreram. Eles acreditavam também que se os espíritos dos mortos, eles voltavam ao antigo lar procurando algum contato com seus entes queridos. Dessa forma, queridos, se eles não providenciassem alimentos, não lhe oferecessem uma festa, esses espíritos atormentariam as pessoas. Dessa forma, os aldeões, bastante amedrontados, eles acendiam fogueiras, essas para honrar o deus Sol, ofereciam sacrifícios animais, em alguns momentos até humanos, e também parte das colheitas, porque eles temiam que os espíritos matassem os seus rebanhos ou destruíssem as suas propriedades. Também por ocasião daquele tempo, as pessoas começaram a se vestir com roupas negras e usavam máscaras e saíam em desfiles barulhentos pelas ruas, tudo na tentativa de aplacar os espíritos dos mortos. Faziam sacrifícios em altares, geralmente adornados com maçãs, porque era símbolo para eles da vida eterna. E nessa época o vinho era substituído ou pela cidra, que é um tipo de champanhe, ou então pelo suco de maçã. Em Roma não se fazia algo igual, mas parecido. Os romanos comemoravam por essa ocasião a festa de Pomona, que era deusa das frutas e dos jardins. Então era uma festa cheia de música, com grandes fogueiras e agradecimento por causa da boa colheita do ano que havia passado.
também essa festa era cheia de rituais místicos, com espíritos e bruxas presentes em toda a festividade. Então, meus amados, não foi complicado essas festas terem grande força quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. Simplesmente, né, eles não conseguiram abolir essas práticas depois que o cristianismo foi legalizado, porque eram muito populares. Então, o que a igreja fez? Assimilou essas festas pagãs com outro nome. Veja, a noite do dia 31 é também noite do dia 1º para os romanos. E aí, no dia 1º, eles então celebram o quê? A igreja celebra o Dia de Todos os Santos, para não dar o nome de Halloween, apesar do Halloween ter sido um nome moderno que veio por conta desse dia. E aí, meus amados, no dia 2, aí é o dia dos mortos, dia dos finados, como o irmão Williams falou. Mas tem problema, parece tão ingênuo, sabe, as crianças não pensam nisso, elas se vestem, se fantasiam, saem pedindo doces ou travessuras. Ora, queridos, elas se fantasiam imitando uma prática que surge no século IX, em plena Idade Média, em que os mais pobres iam de casa em casa e ofereciam aos habitantes, às pessoas, orações pelos seus mortos, em troca de tortas e groselhas, ou de pães e groselhas. Veja, o ato de se vestir com roupas negras ou fantasias vem desde o tempo que os aldeões celtas celebravam este dia, que eles chamam de Samhain, ou Samhain. Então, vem daquele tempo ainda a prática de usar essas roupas. E quando a criança fala doce ou travessura, quer dizer, se você não oferece para a criança doce, que seria o que foi no passado o sacrifício, ele pega e faz travessura com a sua vida, ele pega e assombra a sua vida. Então, a criança está fazendo o papel desses espíritos. Agora, meus queridos, não tem perigo você sabendo que não são os mortos, que esses espíritos não são os mortos? Tem perigo essas coisas? É impressionante, irmãos, porque no século XV, XVI, XVII, a Igreja Católica moveu uma perseguição muito grande às pessoas envolvidas com bruxaria. Acusou muita gente e levou à morte milhares de pessoas. Mas você vê, embora eles condenassem, eles absorveram essas coisas, eles passaram a guardar essas coisas, eles passaram a praticar essas coisas. Por quê? Porque na crença da Igreja Católica medieval, quem morria ficava num tipo de um limbo, o tal purgatório que a Bíblia não ensina, isso por um período de tempo após a morte, e que por meio das orações, e mesmo de estranhos, elas passariam do limbo para o céu. Agora pare e pense, Jesus falou certa vez, ele disse o seguinte: ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu. Ou seja, queridos, ninguém subiu ao céu. Então, como que quem morre vai para o céu? Então, Jesus mentiu no que ele falou? Será que ele mentiu sobre isso? Essa questão de, mesmo na brincadeira, você fazer parte de uma festividade, né?
e evocar os mortos, tem problema? Veja o que Isaías, no capítulo 8, verso 19 e 20, vai dizer. Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chilreiam e murmuram. Porventura não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos, consultar-se-á os mortos? A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, não verão a alva, ou a luz não habitará neles. Forte isto. Queridos, sim, não são os mortos que estão se comunicando com eles, quem são? Olha o que Paulo vai falar em 1 Coríntios 10, 20 a 23. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. Não quero que sejais participantes com os demônios. Forte, entendeu? Forte essa palavra. Não são aos espíritos os mortos, são a demônios que se fingem e que tentam enganar as pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Isso é muito sério. Então, a pergunta, os cristãos podem participar? De forma alguma. De forma alguma. Veja, festa nas nações pagãs era uma reunião para adorar uma divindade pagã. Em Israel também havia festas, mas festas que eram para adorar o Deus vivo e verdadeiro. Essa época do ano, por exemplo, em vez de fazer Halloween, eles estão celebrando aí a festa dos tabernáculos ou das cabanas. Então, qual que é o preceito dessa festa? Deus habitou entre nós e ele também novamente voltará a habitar por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Então, queridos, essa é uma festa. Por quê? Porque nessa festa, antes de Cristo, eles faziam sacrifícios também. Eles ofereciam sacrifícios a Deus. Então, isto era a adoração deles. Tem pessoas que confundem adoração com louvor, e o louvor é apenas parte da adoração. Nessas festas, antigamente, o principal eram os sacrifícios. Então a pessoa fazia um sacrifício, e o ensino da palavra também era feito quando eram festas judaicas. Mas, quando eram os gentios, também eles tinham sacrifícios, mas os sacrifícios eram as divindades pagãs. Ora, Deus não aceita você pegar uma festa do paganismo e querer mudar o nome, continuar a prática, mas na verdade é uma adoração falsificada. É uma adoração aos mortos porque os apóstolos não estão conscientes para ouvir nenhuma reza que se faz. Maria não está consciente para ouvir nenhuma reza que fazem para ela. Sabe, não adianta se agradecer uma dádiva para uma pessoa que não realizou, e a Bíblia é muito correta em falar isso. E diante disto, o que Paulo continua falando em 1 Coríntios 10, 20 a 23, se você não teme o que nós acabamos de falar, tema a palavra de Deus. Porque olha só, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor, quer dizer, você está servindo a Deus, o Deus verdadeiro, e ao mesmo tempo a mesa dos demônios, ou seja, participando das festas profanas. Ou irritaremos ao Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas me são lícitas, mas nem todas edificam. Então, meus amados, a palavra de Paulo é uma palavra dura, mas necessária. Nós não devemos participar. Não deixe suas crianças, não deixe os seus filhos participarem. Ainda mais porque isso está sendo introduzido no Brasil por uma cultura, porque uma cultura anglo-saxônica, porque na verdade não é uma coisa natural para nós. E mesmo não vá
acender velas no cemitério no dia de finados, porque não adianta. A palavra de Deus, citar mais uma passagem aqui para encerrar, a palavra de Deus, segundo o apóstolo Paulo nos diz, Deus há de julgar a todos, aos vivos e aos mortos, de acordo com tudo o que eles fizeram aqui no presente corpo. Então não adianta você querer rezar ou acender vela para o além, porque Deus não vai fazer nada. A pessoa vai ser julgada pelo que ela fez. Então no momento que ela adormece, que ela morre, aí ela não tem mais o que fazer. Então que você possa pensar nisso, para que quando chegar a sua vez, você possa dizer como Paulo: guardei o bom combate. Guardei o bom combate e já a coroa da vitória me está reservada.